Se você precisa ser batizado, sim, precisa ser batizado. Agora, claro, se a sua pergunta é, eu preciso ser batizado para ser salvo? Não precisa ser batizado para ser salvo. A salvação é sempre por causa da graça de Deus, por meio da fé, baseado na obra de Cristo para a glória de Deus. Não, batismo não está relacionado à salvação, tá? Não está relacionado à nossa condição de salvos diante de Deus. Por outro lado, o batismo é a consequência natural, o primeiro passo daqueles que são salvos. Então, o próprio Jesus deixou bem claro lá em Mateus capítulo 28, na sua grande comissão, né? Ide por todo mundo, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os. Então, esse é o primeiro passo de um discípulo. Lembra que naquela época o batismo era concomitante à salvação, né? Acontecia junto ali com a salvação. Mas o primeiro passo é o batismo e depois ensinando-os a guardar tudo aquilo que vos tenho ordenado. Então, o primeiro passo de um discipulado de um discípulo, depois da sua conversão, é o batismo. Aliás, não tem como o batismo ser antes, porque mesmo que ele é concomitante, mas ele é uma expressão de algo que já aconteceu lá dentro, a conversão. Então, mesmo que seja questão de minutos ali ou de segundos, ele sempre é depois da conversão. A única questão é que hoje há uma distância maior, e aí varia muito de igreja para igreja, da conversão para o batismo. Agora, tem um texto que eu também acho muito interessante, que é quando Felipe está pregando para o eunuco, para aquele etíope lá em Atos, capítulo 8. E ele diz assim, versículo 38, né, o texto diz, prosseguindo pela estrada, 36, desculpa, chegaram a um lugar onde havia água. O eunuco disse, olhe, aqui há água, que me impede de ser batizado? Agora, se você olhar na pregação de Felipe vai dizer assim, no versículo 35, né? Então Felipe, começando com aquela passagem da Escritura, ele estava lendo Isaías capítulo 53, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Então o texto só fala isso, que Felipe anunciou as boas novas de Jesus. E o eunuco pergunta para ele, olha, aqui tem água, posso ser batizado? A questão é, quem falou de batismo para o eunuco? Felipe só não pregou o evangelho, que a gente diria, não pegou as boas novas de Jesus, mas parece que para Felipe, as boas novas de Jesus incluía batismo e discipulado, não era simplesmente conversão, como muita gente pensa, né? Bom, eu me converti, pronto, agora acabou. Não, é o início de uma nova vida que se dá com o batismo e com o discipulado para frente, que vai toda a vida, uma vida nova, de transformação, de novidade de vida. E o mais interessante é a resposta depois de Felipe para esse eunuco. Você pode se crer de todo o coração. Então, esta crença é o único requisito básico para se ocorrer o batismo. Uma pessoa creu, ela pode ser batizada. Se ela não creu, ela não pode ser batizada. Eu sei que tem muitas pessoas que pensam, mas é bom deixar passar 1, 2, 3, 4, 5 anos para a gente ter convicção de que a pessoa creu para daí batizar. Isso é impossível. Eu não vou dizer que o batismo tem que ocorrer logo após a conversão, um dia depois ou no momento, mas é impossível, nem cabe a nós julgarmos quem de fato é salvo. A pessoa pode passar 5 anos enganando alguém, ser batizada e depois se revelar e dizer que nunca foi salva, mas não é nossa função fazer isso. A nossa função é cumprir a ordem de Jesus Cristo e deixa que a pessoa vai se ver com Deus. Então, uma pessoa diz que está convertida, crente, começa a demonstrar os frutos, não precisa passar muito tempo, ela começa já a demonstrar frutos de conversão, ela pode ser batizada, né? Felipe não falou assim para o eunuco, né? Bom, espera aí, eu vou ver, vou caminhar com você aí por 1 ano, 2, para a gente ver. Ele falou, ok, você pode ser batizado se você crê. O eunuco fala, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Se você crê, você pode ser batizado. Aproveitando isso, tem 2 concepções erradas a respeito do batismo que a gente tem que tirar da nossa mente. O primeiro deles é que o batismo faz com que as coisas fiquem mais sérias no cristianismo. Eu conheço muitas pessoas que não querem se batizar por acharem que uma vez que se batiza, parece que daí a coisa fica mais séria. E não tem nada a ver. A coisa ficou séria quando você se converteu. A coisa mudou quando a pessoa se converte. O batismo não vira uma chave, uma segunda fase no cristianismo. Tá? É a nossa conversão que muda tudo. Então, muitas pessoas não querem se batizar por causa disso, achando que vai ficar mais sério.
Tá? E esse é um entendimento errado do batismo. O segundo entendimento errado é que tem muita gente que acha que o batismo é uma segurança de salvação. Então você conversa com muitas pessoas que dizem assim, né? Eu pergunto, oh, você é cristão? Eu falo, não, sim, inclusive já fui até batizado. Como se... como assim eu não sou cristão? Já fui batizado. E é por isso que tem muita gente, e eu conheço muitas que já foram assim também, que andaram a sua vida correta até o dia do batismo. E depois do batismo parece que dão aquela esfriada, porque talvez pensem, ufa, agora eu já sou batizado. Então nem uma coisa nem outra é o entendimento correto do batismo. Tá? Então, tirando essas coisas da sua mente, eu respondo, sim, você como um cristão precisa passar pelo batismo.